presente de Deus para nós também, não é só para os irmãos não, viu? É para nós. E a gente estava ali louvando a Deus e a gente ficou imaginando no início da congregação, né? A gente passava os vídeos, a gente ia cantando com os vídeos e hoje Deus trouxe essa família maravilhosa para cá. É verdade. Gente com esses instrumentos e assim, louvar a Deus ficou mais gostoso. Já era bom, né? Mas ficou mais gostoso. E essa voz suave da irmã Adriana é fantástica, viu? Que Deus abençoe vocês, assim, para nós realmente é um motivo de estar realmente celebrando, de ver como Deus está conduzindo todas as coisas, trouxe essa família para abençoar aqui e glória a Deus por isso. Então, estamos felizes e que Deus continue abençoando vocês, viu? E para nós é um presente também estarmos aqui. Ver esses rostos lindos, abraçar cada um, é realmente um presente de Deus. É um presente mesmo, né? Maravilhoso é sentir a presença de Deus fluindo na vida de cada irmão antes do culto começar. Sabe, é maravilhoso perceber no sorriso a pessoa inundada pelo Espírito de Deus, emanando o amor de Deus por uma vida próxima do Senhor. Sabe, isso é uma coisa que não tem preço, não tem como medir, mas é maravilhoso de sentir, não é verdade? Para a Célia e eu podemos estar aqui hoje com os irmãos, celebrando mais um aniversário da igreja, é um presente de Deus. Né? Poder encontrar os irmãos firmes na fé, alguns rostos novos, isso é muito bom também. Né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês, que Deus continue edificando, fortificando, fortalecendo, aperfeiçoando, fundamentando em Cristo. Vamos orar? Você ora por mim? Então vamos orar para que Deus fale conosco. Pai querido, de misericórdia e bondade, nós agradecemos, ó Deus, esse momento de adoração a Ti, declarando a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua graça. Como o Senhor é bom, Pai. Como o Senhor é misericordioso, como o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Que o nosso desejo, Senhor, seja fazer a Sua vontade, Pai. Que o nosso desejo, Senhor, seja agradar o Seu coração. Que o Senhor olhe do céu e diga, e se agrade de nós, e se alegre conosco, e se alegre com nossas vidas, Pai. Nós agradecemos a Ti o Teu amor e cuidado. Que os nossos corações, Deus, esteja agora aberto e a nossa mente para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Fala conosco, Senhor, que o Teu Espírito Santo se mova em nossa vida, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale conosco o que precisamos para andarmos contigo, para Te amarmos cada vez mais e para seguirmos, Deus, a Sua vontade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, Te agradecemos por tudo. Pode sentar, queridos. A gente, às vezes, precisa se lembrar de como Deus é bom e como Deus trabalha nas nossas vidas, na vida dos irmãos. E buscando ao Senhor o que Ele gostaria de falar hoje, aí Ele foi orientando e vamos compartilhar um pouco com os irmãos. Eu espero que eu possa transmitir com fidelidade o que Deus colocou no coração. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Muitas vezes a gente encontra as pessoas preocupadas em qual é a melhor igreja para estar frequentando, qual é a melhor igreja para participar, né? Qual que é a igreja certa, né? Qual que é a igreja que é boa. E eu vou adiantar para você, ó, só tem uma igreja, viu? Não tem duas, não tem três, não tem quatro. Quando Jesus voltar, vai chamar a igreja dele. Nessa hora, crachá vai ficar, placa vai ficar, mas seu coração vai ser provado. E que nós sejamos encontrados aptos pelo Senhor, de subir e nos encontrarmos com Ele. Amém? Sabe, irmãos, a gente precisa entender que nós somos convidados pelo Senhor a viver uma fé em unidade. E muitas vezes a gente se esquece. E no intuito de tentar fazer o melhor para o Senhor, às vezes a gente vai criando regras,
de como é que a gente tem que servir ao Senhor. Para essa forma aqui, tem que ser assim. Isso tem que ser daquela outra maneira. Isso tem que ser daquele outro jeito. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente começa a colocar regras que Deus não inventou, mas que a gente começa a exigir dos outros. Que a gente começa a cobrar dos outros, para que então eles possam ser nossos irmãos. Eles precisam se comportar daquela maneira, precisam cantar daquele jeito, precisam orar assim, precisam pregar dessa forma. Isso é uma coisa que às vezes Deus nunca pensou em cobrar. Por quê? Porque aqueles a quem o Senhor deseja salvar, Ele vai salvar. E pode ser que quando chegarmos no céu, você vai ter surpresa de ver algumas pessoas lá que você diz assim: mas como é que fulano entrou aqui? Mas em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala com os irmãos daquela cidade e nos diz algo que a gente precisa aprender. Diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só tem um corpo, um Espírito só, como também é uma esperança só para a qual vocês foram chamados. Tem um Senhor só, uma fé só, um batismo só, um Deus só e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Sabe, irmãos, esse é um convite que Deus nos faz. Um convite para vivermos uma vida de uma fé única, adorando um Deus único, passando por um batismo único, aguardando uma esperança única. Não há espaço nem tempo para nós nos perdermos em divisões, para nós nos perdermos em regras que o Senhor não deseja colocar. Porque o que o Senhor deseja é que todos se salvem. Mas muitas vezes nós colocamos impedimentos para que as pessoas cheguem a Deus. Como os discípulos tentando organizar as coisas: não, as crianças esperam aqui, não entram não, as crianças ficam aqui, não venha não que vai perturbar, vai fazer muita agitação. Jesus quer falar, você não pode atrapalhar agora. Calma com o menino. Mas hoje, no interior da Bahia, tem gente que está pregando o Evangelho, fazendo obturação de dente, num barco hospital. Saiu de Salvador, dirigiu 10 horas, chegou lá cedinho, cansado, passou a madrugada viajando e está lá hoje com uma pessoa sentada na cadeira, com aquele bafo miserável, mas está ali fazendo uma obturação e levando o amor de Deus através de um trabalho de dentista ou de pediatria. Hoje tem pessoas que tiveram que pegar uma caixa como essa daqui, colocar no ombro, ir até a beira do rio, entrar num barco e viajar 40 minutos para chegar numa ilha para poder pregar o Evangelho para as 40 pessoas que moram na ilha. Hoje tem gente que está lendo a Bíblia escondido dentro de casa e não pode cantar, porque se a mãe ouvir da cozinha, liga para a polícia e vai preso. Tem gente que hoje está ajoelhado dentro de uma caixa de madeira, embaixo do sol quente, porque estava falando de Jesus na rua. E está ajoelhado nessa caixa há 3 meses, sem se levantar, sem poder sair, sem poder ir no banheiro, faz tudo ali, come o que eles dão. E são nossos irmãos. Tem gente que hoje
está num templo com ar-condicionado, uma cadeira macia, ouvindo a pregação. E tem gente que está assistindo por um celular num leito de hospital. Mas há um só Deus. E cada um de nossos irmãos, e nós também, hoje podemos cultuar Deus. Cada um de nós podemos buscar o Senhor em oração, em cântico, através da fé que Ele nos dá. Sabe, irmãos, esse convite a essa forma digna da vocação, isso deve nos levar a viver uma vida de humildade, não tendo nós mesmos como mais importantes do que os outros, não achando que nós sejamos melhores porque não sou daquela igreja que faz assim, não sou daquela religião que faz desse jeito, mas deve haver em nós a mesma humildade que o Senhor demonstrou quando esteve aqui entre nós. Uma humildade que transborda em mansidão, uma humildade que transborda em longanimidade, aquela paciência que nunca acaba, aquela tolerância que parece que nunca vai ter fim. Nós precisamos disso. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos colocou juntos. O Senhor vai nos colocar juntos a outras pessoas. Para quê? Para que nós possamos apoiar uns aos outros em amor. Igreja não é ritual. Igreja é relacionamento. É um corpo. A igreja é um organismo vivo. Não é uma instituição, não é um templo, não é uma reunião que se faz. A igreja é o relacionamento da comunhão. Essa coisa de você conhecer o irmão no olho, perceber quando o sorriso está meio amarelo, né? Perceber quando a pessoa está bem. Está bem, muito bem. E aquele está bem que você já sabe que tem alguma coisa lá, mas poder entender isso. A igreja é aquela coisa do cuidado, de perceber quando alguém precisa desabafar, de perceber quando alguém precisa ser ajudado, porque a sua casa ali está passando por um tempo de escassez, e a igreja se juntar e prover para o irmão o sustento durante um tempo. Sabe, irmãos, isso é necessário. Sentir a dor que o meu irmão sente, sentir a alegria que o meu irmão sente, sentir a mesma emoção de estar diante de Deus louvando juntos com Ele, sentir a tristeza do meu irmão que está com a mãe no hospital, sabe? Poder, num domingo, não vir para a igreja e ir para o hospital visitar o irmão que está lá, ir para visitar o irmão que está no hospital e poder orar com ele, e levar um abraço para ele e contar das bênçãos de Deus e animar a fé daquele irmão que naquele dia não pode estar aqui com os outros. Nós somos chamados a viver em unidade. Nós somos chamados, irmãos, a viver em um só corpo, em um só espírito, em uma só fé, em uma só esperança, porque nós servimos um só Senhor. Nós servimos um só Deus e Pai de todos nós. Sabe, nós precisamos entender que somos chamados para essa unidade. O Senhor nos diz: o mundo vai conhecer a mim quando eles virem que vocês são um. Quando nós formos um, o mundo vai conhecer o Pai. Enquanto nós nos ocuparmos de regras, de dizeres, de métodos que podem nos causar algum tipo de separação, o mundo não vai conseguir ver o Pai, porque vai faltar unidade. Mas nós precisamos construir essa unidade. Isso significa tolerar, perdoar, andar mais uma milha, mais 2, mais 3, né? Vamos parar para descansar, aqui já 3 milhas, vamos, daqui a pouco a gente continua. E aí mais uma milha, mais 2, até que consigamos ser um só. Queridos, nós precisamos disso.
E interessante é que, apesar de sermos chamados para viver em unidade, todo mundo é diferente. E Deus nos faz diferente para que nós possamos nos completar mutuamente. Deus nos faz diferentes porque quer mostrar a sua diversidade na criação, na forma de abençoar, na forma de curar, na forma de edificar. Deus é um, mas trabalha de diversas maneiras. Então, veja o versículo 7, por gentileza, comigo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E a gente observa que Deus distribui a cada um dons, talentos, capacidades, habilidades, mas faz isso conforme Ele deseja. Não tem um kit crente que tem que ter fé X, amor X, esperança X, falar em línguas X, e tem aquela cartelinha para você ir fazendo um checklist de tudo que você já tem, para você conseguir alcançar o estado perfeito. Não tem isso. Ah, mas não tem regra? Tem. Qual é a regra? A que Deus faz. A vontade dele é a regra. É Ele quem determina que dons cada um de nós recebe. Mas apesar de termos dons diferentes, Deus deseja que a gente viva como se fosse um só. Estranho, né? Olha que coisa. Deus nos faz diferentes e espera que a gente se comporte como se fosse um só. Que a gente fale como se fosse um só. Que a gente se comporte como se fosse um só. Que a gente perdoe como se fosse um só. Que a gente ame como um só. Nós somos chamados a viver na unidade da fé, mas exercendo os dons que Ele nos dá em diversidade, multiplicidade, transbordando de várias formas aquilo que Deus semeou na vida de cada um. No versículo 11, fala assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, até a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Sabe, irmãos, são diversas as funções. Deus dá a cada um, Deus dá dons. Ninguém que serve a Deus fica sem dom. Cada um recebe. Todos recebem. Sem exceção. E todos recebem dons diferentes. Ninguém é igual. Ninguém recebe na mesma proporção. Ninguém recebe na mesma combinação. Mas Deus deu a cada um os dons necessários. Sabe, queridos, é uma coisa maravilhosa quando você vê que Deus dá alguns dons de apóstolo e eles conseguem ter uma visão que permite a expansão da igreja. Eles conseguem perceber como fazer para a igreja expandir, onde a igreja tem que se posicionar, como tem que fazer as atividades para que o evangelho seja levado, pregado. Deus deu também dons de evangelistas para alguns outros. Sabe aquela pessoa que começa a falar de Jesus, vai ali na quitandinha comprar 1 quilo de aipim e 2 pães.
E ele volta com 4 pessoas falando de Jesus. Ele consegue falar de Jesus de um jeito que as pessoas entendem e querem conhecer Jesus. Eles conhecem Cristo e isso flui deles de um jeito que as pessoas entendem tudo que ele fala. Evangelismo. Não depende de marcar a praça, não depende de levar caixa de som, não depende de levar microfone. Ele vai evangelizando por onde ele passa. Com a vida, com o testemunho, falando, contando o que Deus fez. Parece uma matraca solta falando de Jesus o tempo todo. É assim. Deus deu para outros o dom de profeta. Que não é para dizer com quem você vai casar, mas é para dizer o que Deus quer que você aprenda. A profecia vem para ensinar, para conduzir o povo de Deus à maturidade. A profecia traz conhecimento da vontade do Senhor. O profeta fala o que Deus mandou dizer. Ele não fala o que ele gostaria que Deus fizesse. Ele fala o que Deus mandou ele dizer. E tem que falar com fidelidade. Então vai ter momentos em que o profeta vai falar e ninguém vai gostar de ouvir. Tem momentos que o profeta vai falar e as pessoas vão querer jogar as pedras nele. Mas com certeza, se ele se permanecer fiel, Deus vai cumprir a sua vontade através da vida dele. Sabe, irmãos, também tem pastores e mestres, aqueles que Deus colocou para ensinar, para dizer como é que a pessoa deve passar pelo discipulado, ensinar os primeiros passos, ensinar as doutrinas do início da caminhada com Cristo, ensinar a pessoa a deixar os hábitos da velha natureza e agora adquirir as disciplinas espirituais, aprender a orar, aprender a ler a Bíblia, a meditar na palavra de Deus, aprender a jejuar, aprender a viver uma vida de comunhão íntima com Deus, aprender a louvar a Deus com o coração aberto, sem preocupação, aprender a expressar seu louvor a Deus de várias maneiras. Sabe, nós precisamos exercer esses dons. E há ainda vários outros que Deus nos dá. Quando eu vejo uma nora que sai de uma cidade e viaja 400 quilômetros para acompanhar sua sogra no hospital e fica lá com a sogra no hospital 4 meses e meio, ali, cuidando, eu vejo nisso o amor de Deus chegando na vida da pessoa. Sabe, alguém que deixou sua casa, deixou seus filhos ao cuidado do marido e viajou 400 quilômetros e está lá, vendo se a temperatura está boa, vendo se o ar-condicionado está gelado demais, ajudando a tomar a comidinha que vem do hospital, aquela comida abençoada, que já chega meio gelada assim, né? Que sai para comprar umas frutinhas, para fazer uma salada de fruta, para poder variar o cardápio, que faz massagem no pé, que ajeita a coberta, que pede oração aos irmãos. 4 meses dentro do mesmo quarto de hospital. E isso é ser corpo de Deus. É através da gente que o amor de Deus é expresso e chega até as pessoas. As pessoas vão conhecer Deus quando Deus aparecer diante delas. Mas é você que tem que mostrar o Deus que já habita em você, para que as pessoas possam conhecer. Elas não precisam que você fique listando regras para você poder falar com Deus. Como uma música popular aqui do Brasil que diz: se eu quiser falar com Deus, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ir ao pó, eu tenho que ajoelhar, eu tenho que fazer. Se eu quiser falar com Deus, né? E é uma música muito conhecida. Mas se você quiser falar com Deus, é só falar. Vai ter dias que você não vai nem conseguir falar, você vai conseguir chorar. Tem dias que a gente está passando uma dificuldade tão grande que a gente quer orar e só consegue ficar calado. E o Espírito Santo traduz a nossa angústia em oração. O Espírito Santo traduz a nossa tristeza, traduz a nossa lágrima, a nossa preocupação e nos auxilia na oração. Não é uma coisa maravilhosa isso? Sabe, irmãos, nós precisamos viver exercendo os dons que Deus nos dá. E muitas vezes você fica preocupado
em que tenha um dom que todo mundo possa perceber que você tem. Mas você não percebeu ainda o que Deus já depositou na sua vida. Pode ser que você não tenha percebido que Deus lhe deu um dom de cuidar das pessoas. Mas você é aquela pessoa que pergunta como as pessoas estão, se preocupa se alguém faltou, se preocupa se a pessoa está bem, se está precisando de alguma coisa. E isso é um dom de Deus. Talvez você fique preocupado de ter um dom que as pessoas vão ver, né? Como os rapazes aqui ministrando louvor ao Senhor, e como a Célia falou, que alegria ver o louvor fluindo, livre assim. No início a gente não tinha quem pudesse tocar para ter essa fluidez maravilhosa, sabe, de seguir o Espírito conduzindo assim. E aí a gente estava ali preso num pendrive que começava o vídeo e acabava do jeito certinho, e a gente tinha que cantar juntinho para poder ter alguma música. E às vezes a gente queria fluir um pouco, mas os irmãos ainda não sabiam direito as letras, tinha que botar legenda nos vídeos, né? Botar letra grande porque no fundo da sala o pessoal não enxergava lá na televisão na frente. E era assim, sabe, irmãos? Às vezes o que Deus nos pede não é o que o outro irmão está fazendo. Ele nos pede o que Ele deseja que nós façamos. Então, quando chegarmos diante dEle e tivermos que prestar contas, Deus não vai te cobrar da igreja que você não abriu, porque você estava com o irmão fulano e estava abrindo a igreja. Não, Deus vai te cobrar assim: cadê seus filhos que eu confio em você? Cadê aquele irmão que estava no hospital e você não foi? Que podia ter conhecido Jesus naquele dia e não se perder para a eternidade, mas você não foi. Cadê aquela família que precisava de uma cesta básica, ou 2 ou 3 durante 6, 7, 8 meses, que você tinha condição de dar e você não fez? Deus vai nos cobrar do chamado que Ele nos entrega. E cada um de nós recebe um chamado diferente. E a gente exerce um chamado diferente, usando dons diferentes, vivendo uma fé em unidade. Olha que coisa. Olha como é que Deus faz. Parece um paradoxo, né? Mas é assim. No meio dos discípulos tinha pescador, tinha gente que era coletor de imposto, tinha gente que era pessoas que viviam uma vida de pecado, tinha gente que era mentiroso, tinha gente que era interesseiro, e eles estavam servindo ao Senhor. E em cada um deles o Espírito foi trabalhando. E através da vida de cada um deles o Evangelho chegou até nós. Veja você uma situação como essa. Alguém que ama Deus de um jeito a ponto de matar os outros porque entende que o que eles estão fazendo está errado. Um rapaz chamado Paulo achou que os cristãos estavam falando contra o Deus de Israel. Falou: eu vou matar esses traíra. Me dá uma carta autorizando que eu vou lá e faço isso. Arrasto eles de casa e passo a espada. Não tem, esse negócio não tem isso comigo não. Se falou mal de Deus, eu vou acabar com a raça. E nesse zelo pelo Deus de Israel, sem conhecer o Cristo, ele saiu matando. Enquanto Estevão estava sendo morto, ele estava segurando as roupas para o pessoal saber onde jogar as pedras. Mas encontrou com Jesus. E aí percebeu que o errado era ele. Glória a Deus. Amém. Encontrou com Jesus e sua vida foi transformada. Passou a receber de Deus dons e exerceu esses dons. E esses dons incluíam o cuidado com a igreja, a evangelização, a preparação para o envio, a formação de novos discípulos. E tudo isso era feito por Paulo. Na cadeia. Essa carta foi escrita na cadeia. Estava preso, corrente no pé, um soldado romano acorrentado do lado dele, ele tendo que pagar as despesas da prisão do próprio bolso. E ainda assim encontrava tempo para escrever, para animar os irmãos. Deus nos dá um chamado e nos entrega dons para exercer esse chamado.
Quando Deus nos dá um chamado, Ele chega e nos diz o que é para fazer, onde é para fazer, o tempo que é para fazer, com quem vai fazer. Deus não vai nos dar um menina, vem cá. Não, Deus é específico. Ele não fica dando psil no meio da rua. Quem só tem um psil, na hora que a coisa aperta, some. Mas quem recebeu de Deus um chamado, sabe quem chamou, sabe quem foi que chamou e o que é para fazer, e tem o temor do Senhor, não vai desistir. Sabe, irmãos, a vida é fácil? Nunca foi, nunca vai ser. Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos que você vai dizer, será que eu estou no caminho certo? E nessa hora você faz o quê? Lembra do quem te chamou. Porque quem te chamou também vai te sustentar até o cumprimento total da tarefa que Ele te confiou. Vai te sustentar com fé, vai te sustentar com amor, vai te sustentar com força, com coragem, com recurso financeiro, com a companhia de irmãos que vão trabalhar junto com você, mas você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Irmãos, nós precisamos exercer os nossos dons, não para nos promovermos, não para que as pessoas saibam como eu sou bom, mas para aperfeiçoar a igreja, para o desempenho, para edificar o corpo de Cristo. O que é edificar? É construir o corpo, é construir a igreja. Os dons servem para a igreja ser construída, ser formada, crescer, sabe, irmãos? E isso tem um tempo, até que nós todos cheguemos à unidade da fé. Então tem alguém na igreja que ainda está meio assim, meio não sei o que e tal, então a gente não chegou lá ainda. Tem alguém que ainda pensa de um pouco diferente e ainda não crê da maneira que a gente crê, então ainda precisamos alcançar essa pessoa. Tem alguém que ainda não conhece de Jesus, do amor dele, então a gente ainda tem que trabalhar nisso, sabe? Até que nós todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Todo mundo já aprendeu, todo mundo já conhece Jesus, todo mundo já conhece tudo de Jesus. O pleno conhecimento já chegou? Não, então ainda temos que caminhar. Até que nós todos possamos chegar à estatura de varão perfeito, até que toda a igreja esteja madura. E aí a gente tem que se perguntar, somos todos maduros? Ou a gente ainda se enrosca com as preocupações dessa vida? A gente ainda se enrosca com as dificuldades que nos aparecem na frente. A gente ainda se enrosca com os melindres. E a maturidade tem que chegar. Aquela maturidade que não nos deixa desesperar quando as dificuldades chegam. Aquela maturidade que nos faz descansar nas promessas do Senhor. Porque elas não falham. A palavra de Deus nunca caiu por terra. Nunca vai cair. Por que eu vou desesperar? O Senhor Jesus diz, eu vou estar com você todos os dias, até a volta. Se Deus, que eu sirvo, anda comigo todo dia, eu vou ter medo de quê, rapaz? Não tem por que ter medo. Mas, irmãos, unidade, conhecimento, sabedoria, maturidade, pleno conhecimento de Deus, esses têm que ser os nossos alvos. Vivermos em unidade, alcançarmos conhecimento, alcançarmos sabedoria, alcançarmos o pleno conhecimento do Filho de Deus. E isso tem uma finalidade. A finalidade é que a nossa fé seja firme, para evitar que nós nos desviemos dela, para evitar que a gente seja igual essa palmeira, que o vento sopra e ela vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Quando aparece um vídeo no YouTube, de algum youtuber que não conhece Deus, falando que apareceu um sinal no céu, você viu, não sei o que, aí pronto, virou o assunto da semana, porque apareceu o projeto, não sei das quantas, apareceu um anjo voando em cima de tal cidade e tal. E aí você se desespera porque já é a vinda do Senhor, é o anticristo chegando. Aí você começa a falar, vou comprar tudo em Bitcoin, não sei o que e tal. Vou transformar tudo em ouro para guardar dinheiro, porque vai... Para que esse medo todo?
Você não vai conseguir evitar. O Senhor já nos avisou que isso vai acontecer. Daniel já sabia disso, ficou até doente quando viu que ia acontecer. Você está querendo evitar o que Deus já falou que vai acontecer? Então, irmãos, nós não vamos poder evitar, mas nós podemos estar firmados em Deus. Nós podemos estar firmados na fé do Senhor. Sabe? As pessoas trazem notícias difíceis, dúvidas, trazem conhecimento que não vem da Bíblia, trazem conhecimento que não vem do Senhor e mistura tudo isso e querem que a gente siga. Mas se nós conhecermos a Bíblia, se nós conhecermos o nosso Deus, nada vai nos tirar do caminho certo. Amém. O que não quer dizer que nessa reunião seja o único local onde tem gente andando no caminho certo. Entenda isso. Você pode se esforçar por andar no caminho certo, mas não quer dizer que todos os certos estão aqui. Tem gente que está andando no caminho certo que você não conheceu ainda. Tem gente que conhece Deus e não é de ouvir falar, é de andar com Ele. Mas você ainda não conheceu. Sabe? É uma coisa que faz a gente pensar. Uma missionária trabalha na África há 32 anos. Casou com um pastor brasileiro. Eles moram na África, têm 2 filhos, uma filha com cerca de 20 anos e um filho com cerca de 19. Os filhos estão aqui no Brasil fazendo seminário, né, preparando para a vida ministerial depois. E eles estão lá na África. E aí ela começa a passar mal. E vem para o Brasil, faz os exames e descobre que o coração tem uma característica peculiar, que anda numa arritmia, tem um gingado próprio, digamos assim. Em vez de bater tum, 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 faz tum, 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 né? Daqui a pouco faz tum, 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 tum. Vai assim. Toma os remédios, voltou para a África, continua pregando o evangelho em Guiné-Bissau. Há 2 meses atrás, começou a passar mal de novo, começou a piorar. E agora ela vem para o Brasil, para conseguir ser tratada aqui. Agora pense você. Não tem plano de saúde. O coração está doente. Viaja 7.000 quilômetros para conseguir fazer uma consulta com um cardiologista. Chega aqui, tem que ir para uma UPA para poder ser atendida, apresentar os relatórios médicos que ela tem, para ver se o médico ali interna ela para poder fazer talvez uma cirurgia do coração. Pense na cara da enfermeira, vendo uma mulher sorrindo na frente dela, dizendo: meu coração está doente. Como assim, Marcelo? Não, é que eu tenho isso. Não parece, não. Ela foi internada 4 dias esperando a regulação para internar. 4 dias numa UPA, esperando uma regulação para ser internada no hospital. Faz o quê? Prega o evangelho na UPA. Todo dia, devocional de manhã, devocional de tarde. Lendo a Bíblia, cantando, falando de Jesus para todo mundo que entra no quarto. Glória a Deus. É isso que faz. Aí, anteontem ela foi para o Hospital Santa Isabel. Está internada lá no hospital. E agora? Agora prega no outro hospital. Irmãos, nós precisamos entender que Deus deseja nos formar discípulos de Jesus. Nós não somos fãs de Jesus. Nós não somos netos de Deus. Nós não somos seguidores de Cristo na internet. A gente não está aqui para dar like no sermão. Nós somos formados discípulos de Jesus por Deus. E o discípulo tem que se tornar igual ao seu mestre. Onde nós formos, nós temos que viver o que o Cristo nos ensina.
Onde nós formos, nós temos que falar o que Cristo nos ensinou. De maneira que as pessoas queiram conhecer Jesus ao ver como você fala dele. As pessoas queiram conhecer Jesus ouvindo você falar e vendo seus olhos brilhando por falar de Jesus. As pessoas têm que conhecer Jesus na lágrima do seu olhar que está quase caindo, mas de tanta alegria que você está falando de Jesus, a pessoa percebe como você ama. Sabe, irmãos, é necessário que as pessoas conheçam Jesus, mas isso não se faz aqui no domingo, isso se faz o tempo todo, onde você vai. Hoje é um dia que a gente se encontra para celebrar a comunhão, mas essa missão nós exercemos todo o tempo, trabalhando, atendendo alguém no balcão, atendendo o telefone, enviando um e-mail, através do WhatsApp. A gente tem que ter uma palavra que fale de Jesus. De alguma maneira, Jesus tem que entrar na conversa. Não tem como ser diferente. Eu me lembro, a avó de Célia morreu com 100 anos de idade em um mês. 100 anos e um mês. Irmãos, até a última semana, antes que ela adoeceu e partiu, você chegava para conversar com ela, de cada 10 palavras, 5 era sobre Jesus. Glória a Deus. Você chegava na casa dela, ela não falava de outra coisa, no meio da conversa tinha Jesus e a fé, e a Bíblia fala assim, e o Senhor me ensinou desse jeito, e você tem que fazer assim, porque Jesus é bom, não sei o que lá, e ora a Jesus, e é assim. E as pessoas vão conhecendo Jesus como se fossem contagiadas por nós. Sabe, irmãos, nós precisamos dessa coragem de falar, de não ter vergonha de ser discípulo de Jesus, de poder sentar do lado de um candomblezeiro e comer um acarajé, uma Coca-Cola geladinha e conversar, sem cobrar dele que ele vire crente porque sentou do seu lado, mas tratá-lo com o amor com que Jesus tratou os pecadores. Estava eu em casa um dia, e aí Deus me lembra de um homem que eu conheci na pista de skate, né? Eu conheci ele andando de skate. Para quem não sabe, eu ando de skate e caio às vezes também. E a gente andava de skate para poder falar de Jesus. Só que não adianta você chegar com a Bíblia na pista, você não vai conseguir falar de ninguém para parar. Você vai ter que aprender a andar de skate para poder, no rolê, conseguir convivendo, e relacionamento vai, relacionamento vem, você vai evangelizando. E um belo dia o Espírito Santo me lembrou desse homem. E aí eu liguei: cara, como é que você está? Que eu vi que seu pai faleceu há um mês e pouco atrás. Eu me lembro que eu te mandei uma mensagem, mas como é que você está? Bora sentar, tomar um café, tem um tempinho? Tem um tempinho. Que hora que você pode? Dia tal, bora. Rapaz, a gente sentou para tomar um café no shopping e levantamos 6 horas depois. Foram 6 horas de conversa. Aí desce café, suco de laranja, bolinho de chocolate, aquilo tudo. E a gente estava no jejum de Daniel na nossa igreja, então eu só fiquei no café. Né? Mas ali ele encontrou alguém que ouviu, que orou por ele e tal. Passou mais umas 2 semanas, aí... E aí, como é que você está? Vou fazer a 2ª cirurgia agora e tal, e aí pronto. Falei, quando for fazer revisão me liga para ver se a gente pode te ajudar. Essa semana que vem agora ele vai fazer a revisão. Aí lá vou eu pegar ele em casa, levar para o médico, espera lá, vê o que precisa, passa na farmácia, compra isso, passa no mercado, compra aquilo para aproveitar, vai para casa, leva, carrega as compras e deixa em casa. Ele é crente? Não. Vai ser? Deus sabe. Mas ele precisa conhecer o amor de Jesus. Ele precisa conhecer o amor de Jesus que se expressa na graça. A graça não exige para você ser aceito. A graça aceita você e transforma você. A graça não coloca regras para você chegar. A graça atrai e muda. É assim que funciona. E muitas vezes a gente, tentando viver uma vida digna do nome do Senhor,
a gente coloca um peso que Deus não disse que é para a gente pegar. E a gente quer colocar o mesmo peso em cima dos outros, que Deus também não disse para colocar. A vida com Deus é uma vida leve, mas nem de longe é uma vida leviana. É uma vida leve, simples, mas não é fácil. O Evangelho é simples, mas não é fácil. É simples como? Duas coisas que você tem que fazer: ama a Deus acima de todo mundo, acima de tudo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem, e ame o próximo como você ama você mesmo. É só isso, filho. Tem mais alguma coisa? Não. Deus te ajude a cumprir tudo isso. Porque para você amar o outro como você ama você mesmo, e tratar o outro como você gostaria de ser tratado, sem colocar ele acima de Deus, isso é um desafio grande. Porque muitas vezes a gente trata o nosso filho como a gente gostaria de ser tratado, mas trata ele com uma importância maior do que o nosso Deus tem. E aí é meu filho e minha vida, né? Às vezes é a igreja que ocupa essa importância toda acima do Senhor. Irmãos, nosso Deus tem que ter prioridade em tudo. Então, o que é fundamental? Caminhando já para o final, o amor é fundamental. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas para poder caminhar com elas, para poder tolerá-las, para poder viver com elas. Sabe? É necessário amor para conviver, para suportar em amor. É necessário que sejamos submissos a Cristo, porque Ele é o cabeça desse corpo. Ele é o cabeça. Nós precisamos entender que nós somos parte do corpo. Nós precisamos entender que nós temos que cooperar mutuamente. O corpo precisa cooperar mutuamente dentro dele mesmo, porque se a cabeça cair para um lado, um pé cair para a direita, outro pé cair para a esquerda, não vai dar certo esse negócio. Se a gente precisa coçar a cabeça aqui, mas a mão não quer, né, mexer os dedos, como é que vai coçar? Se a gente precisa fazer um bolo, mas o braço não quer esticar para pegar o que precisa, como é que vai ser? Sabe, irmãos? Isso é necessário. Viver em amor, viver em submissão a Cristo, cooperando mutuamente, é necessário para que a gente possa promover o crescimento da igreja. Nós estamos aqui (15 pessoas). Como vamos chegar a ser 3.000 se a gente não amar? Se a gente não estiver disposto a ir até onde a outra pessoa está, se a gente não estiver disposto a caminhar com a outra pessoa, se a gente não estiver disposto a cuidar da outra pessoa, como é que nós vamos nos transformar em 3.000? Hoje somos 15 aqui. Daqui a um ano não pode ser só 15. Tem que ser mais. Daqui a um ano tem que ter mais gente aqui conhecendo Jesus. Daqui a um ano não podemos mais estar aqui. Daqui a um ano não pode caber todo mundo aqui mais. Vão ter que alargar as tendas. Vocês precisam, sabe, olhar para frente. E vai. Deus vai mostrar o caminho, mas vai. Vai na parte de Deus, mas vai. Não pode ficar num cantinho confortável, aquecido. É legal, eu conheço todo mundo, a irmã Cristina é uma benção, a casa dela é ótima, mas isso é temporário. Isso não pode ser permanente. Isso não pode ser. Nós precisamos, irmãos, juntas e medulas, unindo esse corpo. Nós precisamos ter pessoas que conhecem o Evangelho, que não moram só perto de nós, mas também moram em outros bairros, moram em outras cidades. A gente vai falando de Jesus e vamos mantendo essa integridade do corpo e essa integração do corpo, como a gente tem no nosso juntas e medulas, se encontrando, discipulando, sabe, mentoreando, para que ninguém fique solto, para que ninguém fique perdido, para que ninguém fique assim, boiando. Numa igreja com 15 pessoas é mais fácil fazer isso porque você conhece todo mundo.
Numa igreja com 150, você já precisa fazer um esforço maior. Numa igreja com 300, já tem que ter um esforço maior. Mas como é que se faz isso? Não perdendo de vista a unidade da fé. Não perdendo de vista que você tem que exercer seus dons e abençoar a vida de todos os irmãos que você tem. Não perdendo de vista que você tem que manter a sua submissão a Deus, a sua humildade, a sua longanimidade. Porque quando você tem juntas e medulas, está falando de quê? De nervo, de tendão, de músculo, de osso. Tudo isso junto. Quando torce assim, dói. Quando puxa, dói. Na igreja acontecem essas coisas. Igreja não é ritual. Igreja é relacionamento. Relacionamento tem pessoas. Pessoa é problema, mas pessoa requer paciência, requer cuidado, requer tolerância, requer você perdoar, requer você pedir perdão. Tudo isso para quê? Para que não apareça eu, mas apareça Cristo. E por causa de Cristo eu vou caminhar mais um tempo. E por causa de Cristo eu vou suportar meu irmão. E por causa de Cristo eu vou perdoar meu irmão. Por amor a Cristo, nós vamos aprender a conviver e a edificar mutuamente e vamos ser amorosos uns com os outros. Isso é fundamental. Em 2021, Célia e eu nos juntamos aos irmãos. 2021 ou 20? 20. Já tinha começado a pandemia. Foi 20, 21 a gente saiu. Foi 20. E aí a gente começou a primeira reunião lá na Mouraria, numa salinha no 2º andar, né? Menor que essa varanda aqui. Todo mundo sentado ali, costela com costela. Mas Deus trouxe quem Ele precisava que estivesse ali. Durante uns meses, foi um trabalho de construir uma unidade e uma identidade dessa igreja nos primeiros meses. Por quê? Porque teve gente que veio de uma igreja batista tradicional, teve gente que veio da Assembleia, teve gente que veio da Graça Mundial e Universal, teve gente que veio de igreja batista. Então, tínhamos uma diversidade de origens e precisava haver uma unidade na fé. E o Senhor construiu essa unidade. Nós fomos ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor estava ministrando e foi construindo essa unidade. Olha nós aqui hoje numa fé só. Não é verdade? Irmãos, nós precisamos, como diz aqui no versículo 16, versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É isso que nós precisamos fazer. E para isso você precisa sair do seu lugar e começar a trabalhar. Começar a exercer os dons que Deus já lhe deu. Começar a falar de Jesus onde você vai. Começar a testemunhar para os seus vizinhos, para as suas colegas de trabalho, para as suas colegas de escola, de faculdade. Onde você chegar, o pessoal tem que chegar e dizer: olha só que bom, chegou crente. Sabe, o pessoal tem que saber que você é cristão. E não é cristão só de placa, você é cristão de coração. Que vive o Evangelho, que fala, que testemunha, que tem uma vida digna de ser seguida. Irmãos, nós precisamos sermos discípulos de Jesus, parecidos com Jesus. Quando vimos para uma reunião como essa, a gente vem como alguém que chega num posto de gasolina para encher o tanque, ou a gente vem como quem vem participar de um churrasco? Porque quando você chega como alguém que chega num posto de gasolina, você encosta o carro e diz: enche o tanque aí que eu vou passar a semana toda, no domingo que vem eu volto. Enche o tanque aí. Aí você senta, canta, escuta o sermão, às vezes dá oferta, né? Mas você está sendo servido, está sendo só um consumidor daquilo ali. No domingo que vem você volta para encher o tanque de novo. E durante a semana você gasta aquela provisão que você recebeu. Mas se você vem para um churrasco,
Tem um que traz o frango, tem outro que traz uma carne, tem outro que traz uma linguiça, tem outro que traz o carvão, tem outro que traz a churrasqueira, tem outro que traz um refrigerante, tem outro que traz um suco, tem outro que traz um tempero. E cada um traz para a mesa alguma coisa. E nessa comunhão aqui, o que a gente está trazendo para a mesa? Você está descansando que o irmão Ailton e a irmã Adriana todo dia vai encher o tanque? Ou você está trazendo alguma coisa para a mesa? Porque Paulo nos ensina, quando vocês se reunirem, um traz oração, o outro traz salmo, o outro traz hino, o outro traz uma profecia, o outro fala em línguas. Tem alguém que interprete? Não, então cala a boca, deixa quem tem interpretação traduzir. Se não tem, não vai edificar, deixa quieto. Mas deve haver a participação de cada um através dos dons que Deus dá. Então, saia desse marasmo, saia dessa coisa de estar aqui tá bom, vim pro culto, depois eu volto para casa, tudo de boa, né? Saindo desse hábito que você construiu de no domingo vem para cá, se você não vier a roupa vem sozinha. Você precisa trazer o fruto do dom que Deus colocou na sua vida. Se Deus te falou durante a semana na meditação, compartilhe. Fala, irmão Ailton, se tiver a oportunidade, eu queria 5 minutinhos para compartilhar uma coisa na meditação que Deus falou essa semana. Pode abrir um espaçozinho? Eu tenho certeza que Deus vai testificar no coração dele. Olha, Deus me falou uma coisa, eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem, é lá em um local assim. E aí você fala o que Deus fala para você. E aí o irmão do lado é edificado, o irmão do lado é edificado. Sabe? Se Deus está trazendo a você um peso de orar por determinado assunto, convida os irmãos para orar. Irmãos, olha, Deus tem falado no meu coração para a gente orar por esse motivo, está acontecendo isso e tal, e a gente precisa orar. E aí você chamar a igreja para junto com você. E Deus vai fluindo e edificando e crescendo o corpo de Jesus assim. Irmãos, são 5 anos já que essa igreja foi plantada em Salvador, né? Então cada um de nós aqui já caminha um tempo nessa experiência, mas daqui a 5 anos, quantas pessoas terão conhecido Jesus? Através das vidas dos que estão aqui. Daqui a 5 anos, quantas novas igrejas terão surgido através dos que estão aqui? Daqui a 5 anos, quantos novos líderes terão sido levantados através dos que estão aqui? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. Nós precisamos nos preparar para avançar o Evangelho. Por quê? Porque é a missão que Deus nos deu. Deus nos disse, ide por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura, até que Ele venha. Jesus não voltou ainda, então está valendo. Até que Ele venha, nós temos que servir, nós temos que amar, nós temos que pregar, nós temos que testemunhar, nós temos que edificar. Tudo isso até que Ele venha. Então, que venham esses novos desafios, que venham esses novos tempos de crescimento, né? E que cada um se levante e se ofereça para trabalhar. Sabe, se chegou um irmão novo na igreja, se ofereça para ajudar esse irmão a conhecer a Bíblia, ensinar ele a orar, ensinar ele a conhecer a palavra de Deus, ensinar ele a caminhar na fé. Se tem algum local que você pode falar do Evangelho, combine com os irmãos, vai lá, fala do Evangelho. Se tem a maneira de você trazer alguém para participar, convida, busca, insiste, traz, mas não seja você alguém que só chega no posto e manda encher o tanque. Nós somos chamados para a mesa. Para a mesa. Quando Cristo estava indo para a cruz, Ele se reuniu com os discípulos para jantar. Depois da cruz, eles ficaram todo mundo triste, todo mundo cabisbaixo, todo mundo assim, agora, como é que vai ser? Jesus não voltou para a cruz para ver se eles entendiam. Jesus chamou eles para comer de novo. Estava todo mundo comendo lá, Jesus chegou. Opa, e aí, beleza? Está comendo o que aí? Foi atrás de Pedro. Quando Pedro viu Jesus, foi chegando na praia. Quando chegou lá, já tinha um peixinho na brasa, na areia ali. Já comeu peixe na brasa? É uma delícia. Mas já pensou em você chamar alguém para sua casa para tomar um café, comer um cuscuz e falar de Jesus? Chamar sua vizinha que mora no andar de cima para vir tomar um café,
contar como Jesus é bom e como Jesus mudou sua vida, sem dizer que essa pessoa se converta na hora, sem dizer que ela vem para a igreja, mas só para falar de Jesus, falar, conhecer Jesus. Já imaginou você poder, para aquela pessoa que persegue você, comprar um presente bonito, entregar para uma pessoa e falar, olha, eu vim aqui dar um presente para você e dizer que Deus te abençoe, desculpe o incômodo que eu posso estar causando, mas gostaria que você me perdoasse. E aqui é um presente para você lembrar, que Deus te ama e a gente também te ama você. E você vai ver, quando você faz o que Deus manda, de abençoar aqueles que te perseguem, o amor de Deus transborda. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender a amar como Jesus amou e a viver como Jesus viveu aqui. E sermos dignos de sermos chamados de discípulos de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, o Senhor é o mestre dos mestres. Ensina-nos, ó Deus. Ensina com teu Espírito Santo cada um de nós a viver um evangelho digno do teu nome. Sim, ó Deus. A viver, ó Deus, não de palavras-chave, não de expressões conhecidas, mas de um testemunho verdadeiro, Pai. Viver um evangelho de vida real aos teus pés, de maneira que as pessoas não consigam chegar perto de nós e não ouvir falar de Jesus, não querer amar Jesus como nós amamos. Não permita que as pessoas passem por nós sem querer conhecer a Ti. Que de alguma forma, Deus, nossa vida, seja pelos testemunhos, seja pelas obras, seja pelas palavras, mostre poderosamente o Teu amor por elas. Nos dá coragem para testemunhar, nos dá coragem para falar, nos dá coragem para viver o que o Senhor deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.